Minha diretoria, quero falar sobre o curioso caso Jonathan Calleri, que é uma das coisas mais impressionantes no futebol atual, mais assustadoras e que realmente merece uma atenção especial para a gente procurar entender que tipo de cenário é esse, o do Calleri. O presidente de São Paulo, Júlio Casares, acabou de dizer aí hoje, numa entrevista ao Globoesporte.com, que pretende ficar com o Calleri, pagar os 3 milhões de euros e contratar o Calleri, o que é absolutamente compreensível dentro de um cenário de que ele é um jogador de 28 anos e que no São Paulo ele joga muita bola. Mas ele só joga no São Paulo. E é muito difícil de entender. Mas tem algumas coisas aí que podem, no meio do caminho, fazer com que a gente entenda essa dificuldade do Calleri em se tornar um jogador conhecido mundialmente ou nacionalmente, que seja, ou ser lembrado por uma seleção, ou dar certo em algum outro clube, enfim. A carreira de um jogador de futebol até os 28 anos, normalmente ele passa pela base de um clube, e aí ele aparece, e aí ele começa a subir de escala até chegar num time grande, e ali ele se estabelece, né? Ou então ele vai vendido, ou então ele fracassa, recua e volta, enfim. Para você chegar no São Paulo, para você jogar num time do tamanho do São Paulo, com 28 anos, alguma coisa você tem que ter feito. E o Calleri é um caso muito maluco, porque o Calleri ele começa no All Boys da Argentina, vai pro Boca Juniors 2014, 2015, e do Boca Juniors ele é vendido para um clube uruguaio chamado Deportivo Maldonado. Esse time não tem a menor relevância. Tá? É um time que ninguém entende muito bem. Claro que tem alguma coisa com o empresário, é óbvio, né? Mas devem ter pensado o quê? Pô, vamos pegar o Calleri, comprar o Calleri aqui, ele vai estourar em algum time do Brasil, a gente vende ele pra Inglaterra, o caralho, e arrebenta de ganhar dinheiro com o cara. Por quê? Porque ele parecia ter um grande potencial. Esse Deportivo Maldonado é dono do Calleri até hoje. Nós estamos em 2022. Esse clube comprou o Calleri em 2016. Nós estamos com ele até hoje. Ele empresta para o São Paulo em 2016. Ele vai bem no São Paulo e eles emprestam para o West Ham. Não vendem para o West Ham, eles emprestam para o West Ham. E aí começa a sequência bizarra da carreira do Calleri. O Calleri vai para o West Ham, não funciona. Aí o Calleri volta para o Maldonado, pro final de empréstimo, e é emprestado para o Las Palmas da Espanha. Já teve uma queda brutal. Do Las Palmas ele é emprestado para o Alavés. E também não dá certo nem no Las Palmas, nem no Alavés. E aí ele é emprestado para o Espanhol. Do Espanhol ele é emprestado para o Osasuna. E sempre sendo jogador deste time Maldonado, deste time do Uruguai. E aí ele do Osasuna, ele retorna para as mãos do Maldonado, né? E através desse retorno ele volta finalmente para o São Paulo. Durante todo esse período, esses empréstimos do Calleri, eles foram pagos, evidentemente. O Calleri não era um jogador encostado, que era, né? Eu não sei qual que é o critério utilizado, mas, por exemplo, pelo Transfer Market, diz aqui que os valores de mercado do Calleri, eles oscilam muito. Ele já chegou a 10 milhões de euros, hoje vale 3, 4 milhões de euros e tal, mas o pico dele foi de 10 milhões de euros de valor de mercado. Por que você contrata um jogador desse valor e fica a vida inteira emprestando e renovando o contrato com ele? Porque ele ainda está no Maldonado. Qual é a lógica desse processo? Não era caso, talvez, do Calleri, num determinado momento, falar, não quero mais, vou sair, porque, não aguento mais ser emprestado, eu quero... Não, mas ele não sai. E aí ele fica rodando de clube em clube, ele não funciona em clube nenhum, ele só joga no São Paulo. E esse time não tem a menor representatividade para ter um jogador desse valor. Então assim, é um negócio muito esquisito, cara. É muito diferente. Longe de mim querer acusar aqui ou insinuar alguma coisa, mas é muito esquisito. Muito esquisito esse processo do Calleri. Ou então todas as informações dadas a respeito dele em todos os portais do mundo são erradas. Talvez o Calleri então não seja o caso dele ser emprestado o tempo todo, ter um acordo, sei lá, eu não sei, mas eu nunca vi isso na minha vida. É um jogador que desde 2016 está num clube que praticamente não tem importância nenhuma e que é emprestado o tempo inteiro para clubes maiores do que ele, que também não é difícil. Já chegou no West Ham, que é um time da Premier League, e São Paulo, West Ham e Boca, né? No Boca ele foi onde ele apareceu. No São Paulo é o único lugar que ele consegue brilhar. E o Calleri é um jogador de poucos jogos na carreira dele. Ele tem 28 anos, ele tem 300 jogos na carreira. É uma loucura, né? Tem 100 gols, mais ou menos, 90 e tal, mas ele tem 100 jogos na carreira, 300 jogos na carreira. Jogador de 28 anos, porra, ele tinha que ter jogado muito mais do que isso. Né? Então, é um cara que você pegar histórico desse e fala assim, no São Paulo, é o time que ele mais jogou, ele jogou 55 jogos. O segundo é o Boca com 53. Las Palmas ele jogou 41. Né? No Alavés 36, no Espanhol 34, mas assim, tudo com 5 gols, 9 gols, não tem assim, não deu certo. Entendeu? Não foi uma tragédia, mas também não deu certo. E aí chega no São Paulo, o Calleri tem essa situação de que no São Paulo ele é o Valdívia do São Paulo, ele só joga aqui. Né? E eu acho que o São Paulo tá certo. Se aqui ele funciona dessa maneira, se eu só falasse assim, o Calleri vai ser vendido por 10 milhões de euros, eu diria que é uma imbecilidade. Mas para quem contratou o Lucas Prato, pelo que o São Paulo contratou, por exemplo, não tem nada de absurdo pagar 3 milhões de euros por um jogador que é identificado com a torcida e tal, embora só tenha 50 jogos pelo São Paulo. Vamos lembrar,
É importante, né, a gente lembrar que o Calleri é um jogador de 50 partidas, não é um ídolo histórico de São Paulo, caralho. Ele ganhou um campeonato argentino pelo Boca, uma Copa da Argentina pelo Boca, e é isso, né? Ele foi artilheiro da Copa Libertadores 2016 do São Paulo. Não, mas assim, não tem assim, ele não tem títulos de expressão, ele não tem nada que justifique que o Calleri seja um jogador internacional. Mas pro São Paulino, a visão que você tem do Calleri é de um grande reforço. Isso é uma loucura no futebol, muito difícil de entender. Mas dá para compreender se você entrar bem ali dentro da cabeça do torcedor e entender que, pô, pra mim ele significa muito, então pouco importa, né, se o mercado enxerga ele assim ou assado. Eu acho que o São Paulo tá certo em tentar contratar o Calleri por tudo isso que eu já disse. Agora, essa correlação do Calleri de empréstimo de um clube, puta, que coisa esquisita, cara. Será que isso aqui não prejudica a carreira desse cara? Será que não é mais difícil para ele ter que ficar sendo emprestado o tempo inteiro e tal? Que coisa maluca, cara. De repente pode acontecer do Calleri sendo comprado pelo São Paulo, de finalmente você ter o Calleri numa situação confortável jogando num clube onde é o dono do contrato dele, dono do nariz dele, e ele possa até desenrolar para outro caminho, que era o que se esperava quando ele apareceu. Que ele fosse jogador de seleção argentina, o cara e tal. Porque é muito maluco, cara. Um jogador emprestado desde 2016. Não firma em lugar nenhum. Sabe? Não é uma tragédia, mas também sabe, não sai do lugar. Chega no São Paulo, puta que eu pariu, parece que... E aí vem nego também e fala assim, mas o nível do futebol brasileiro... Pô, desculpa aqui, mano, ele jogou no Las Palmas, no Alavés, o cara jogou em time pequeno. Né? Não seria, jogou no Assunha, não é o caso. Né? E contrapondo essa medida também tem vários jogadores, por exemplo, hoje no Corinthians você consegue observar vários jogadores que a gente tem a imagem de, o jogador que veio lá da Europa em fim de carreira aqui no Brasil arrebentou. Sim, e quantos vieram e não jogaram nada? Esse a gente não põe na conta. Né? Então tem vários jogadores que a gente falando, caralho, meu irmão, o cara tava na Premier League, fudeu, o cara vai acabar o campeonato, não faz nada. Então isso também é muito individual, né? O Calleri tem esse fator, o fator São Paulo na vida dele é o Palmeiras do Valdívia, é o Tardelli com o Atlético Mineiro, e ninguém consegue entender, mas é isso, que seja. Acho que o São Paulo vai fazer a coisa certa, porque por mais que ele seja irregular e argentino, que é um defeito que ele não tem como corrigir, ele vende camisa, ele faz gol, o torcedor gosta, então, né? Agora, entre um clube, entre uma torcida, que colocou no seu patamar de grande ídolo o Luiz Fabiano, que sempre faltou ao São Paulo nos momentos importantes, eu acho que não tem nada de errado em você colocar o Calleri, que, embora não tenha nenhum título, nem nada pelo São Paulo, nos momentos importantes ele está ali. Né? Ele pelo menos nunca faltou. Ele pode não ter decidido a favor pra caralho, mas ele também nunca faltou. Então, tudo certo. Acho que tá tudo dentro do contexto. Se o Casares está certo, tem que comprar mesmo.